A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Um abraço, amigos do Futebol em Rede Entrevista. Estamos começando mais uma edição. Nesses últimos dias temos aí ouvido vários candidatos às eleições dos grandes clubes aqui em São Paulo, do Corinthians, do São Paulo, do Santos Futebol Clube, e agora um personagem muito importante, talvez o melhor dirigente da história do Corinthians, o mais ganhador, um cara que a gente respeita demais, né? Um cara que se colocou no ostracismo como se fosse um presidente americano. O cara já tocou o céu com a mão, não precisa virar senador, não precisa virar diretor, ou é presidente de novo ou não é. Meu caro Fábio Seródio, vou deixar as honras para você, porque você não gosta muito dele, eu sei, mas pode anunciá-lo, por favor, aqui no Futebol em Rede Entrevista. Venha para a rede você também, Seródio. Bom, todos já estão vendo na tela o nosso convidado Mário Gobi, que foi presidente do Corinthians, aliás, campeão da Libertadores da América, campeão do mundo como presidente do Corinthians. Eu sou suspeito para falar, porque sempre tive uma ótima convivência com o Mário Gobi, é uma pessoa que eu tenho admiração, respeito, e me honra muito poder conversar com ele agora na véspera da eleição no Corinthians. Bom, feita a apresentação, para não dizer que eu sou um puxa-saco, você pode fazer a primeira pergunta para ele, tá? Mário, eu queria as suas considerações. É muito tempo que a gente não faz uma entrevista com você. A gente entendeu, inclusive, seu posicionamento durante todo esse tempo. Realmente foi mais um observador à distância, esperando que o Corinthians andasse. Há problemas do Corinthians. E por que é que você quer ser presidente novamente do Corinthians? Seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Você sabe que eu gostei muito do seu trabalho como dirigente e também tenho grande respeito pela pessoa do Mário Gobi. Obrigado, Quartarolo, Fábio, prazer, alegria voltar a ter o convívio de vocês dois, profissionais sérios, e que eu tive o prazer de conviver durante 7 anos. Bom, eu, na verdade, fiquei fora esses 6 anos e comecei a ver o caminho que o Corinthians começou a entrar. É um caminho sem volta, um caminho difícil de recuperar, exceto mudando o modelo de gestão que está instalado lá no clube e em 98% dos clubes brasileiros. Ou seja, é um modelo amador e político. Conversei com algumas pessoas que eu gostaria muito que saíssem, mas não puderam sair. Me pediram para sair, eu falei, vamos montar em primeiro plano uma equipe de profissionais. Se conseguirmos fazer isso, uma equipe de profissionais do mercado que nos diga é viável, é possível sanear o clube, eu posso pensar em aceitar. E isso foi um processo de 8 meses. Eu aceitei, primeiro, pela garantia da equipe técnica, segundo, porque eu sei que eu posso, que sou o homem certo para fazer os próximos 3 anos que o Corinthians precisa. Quer dizer não, ter uma gestão rígida, ter uma gestão de restrições e fazer a mudança de política para profissional. É muito difícil fazer isso, é uma mudança de hábito terrível, mas nós temos que ser duros, nós não podemos esmorecer para poder começar a pôr o Corinthians nos trilhos e sanear a saúde
financeira do clube. Mário, eu conheço você de uma longa data, você sabe disso, tenho uma profunda admiração por você. Na primeira vez que você pegou o Corinthians, você também pegou o Corinthians numa situação para lá de delicada. Aliás, o time estava na Série B do Campeonato Brasileiro, foi feito todo um processo de reestruturação, eu convivi com esse processo, por isso posso falar de cadeira sobre tudo isso. Acho que o desafio hoje não é tão terrível em termos de pressão do que o desafio do passado. Por isso, acredito que é possível, sim, criar situações e sair da crise financeira que o Corinthians vive. No entanto, você, como eu, sabe que o Corinthians não é simples. Existem várias correntes de pensamento lá dentro, e o pior, vários interesses. Eu queria que você falasse da onde que você tira, do fundo da alma, a coragem para enfrentar tudo de novo. A coragem vem do amor que o verdadeiro corintiano tem pelo Corinthians. O Corinthians deve R$1 bilhão. O Corinthians não tem dinheiro novo para entrar no clube. O Corinthians está sem crédito. O Corinthians perdeu o respeito e a credibilidade. Com essa gestão, o dono do time, que é o torcedor é o dono e o principal ativo do clube. Se afastou. Ficou desacreditado na gestão vigente. Basta você mostrar a eles que existe uma gestão séria, comprometida com os interesses do clube, que produz e trabalha para o bem do clube, que tem soluções para serem tomadas, isto vai trazer de volta a torcida para reengajar no projeto, e o ativo voltará e trará o dinheiro novo que o clube precisa. O que é dinheiro novo? Os contratos que o clube tem de patrocínio estão todos assinados e com prazo para além de 2023. Então, nós temos que fazer, através do departamento de marketing, processos de captação de receitas novas, inovadoras, para trazer a solução do saneamento dos débitos. Mas não é só através de receitas novas. Nós temos também que atacar o exagero de despesas que se instalou dentro do Parque São Jorge. Por isso que o primeiro ato nosso será uma auditoria com uma das 4 maiores do mundo. Isto ficará pronto em 100 dias e isso nos mostrará em quais setores, em quais pontos temos que cortar 50%, 100%, 70%, 40%, 20%. Muito bem. Isso afetará a vida de todos, porque você vai ter que mudar, de certa forma, o hábito de se viver num clube associativo. Todavia, ou faz isso e começa a sanear a gestão e o caixa do clube para o Corinthians poder voltar a ser um protagonista do futebol mundial e oferecer lazer de qualidade ao sócio, ou o Corinthians caminha para o seu fim. Então, isso não é um privilégio, um prazer fazer. É um caso de extrema necessidade. Bom, muita gente vai trabalhar contra? Vai. Não vai gostar? Vai.
mas a maioria vai dar apoio porque quer o bem do Corinthians. É ter um pouco de paciência, ter um pouco de solidariedade nas grandes causas que o Corinthians precisa, que nós voltaremos a ser um protagonista. Não tem 2 anos, ganha um título, vende tudo e nem paga a dívida que fez. Não, nós queremos ser um protagonista permanente do futebol e queremos dar ao associado excelência em qualidade de lazer. E isso não se faz do dia para a noite. Vide o presidente Bandeira de Melo no Flamengo. Foi a primeira pessoa que eu fiz. O momento não é de racha, e nem de desunião, e nem de política. Quem vencer tem que tocar o clube com paz, serenidade e apoio de todos. Mário Gobi, presidente campeoníssimo, como você, falando dessa forma, mas botando o dedo na ferida, porque realmente, principalmente nessa época pandêmica, em que o dinheiro está curto, em que as pessoas têm que aprender a viver novamente ou conviver com várias situações, o remédio é muito amargo e as pessoas têm que entender isso. Uma pergunta que eu queria fazer... Oi. Quarta, porque se quiser que em vencendo eu entre e gaste, isso é fácil fazer. A coisa mais prazerosa que tem é montar um super time e voltar a ganhar a Libertadores, o Mundial. O Corinthians quebra. A hora do Corinthians não é essa. A hora do Corinthians é arrumar a sua casa. Verdade. A pergunta que eu queria fazer a você é o seguinte, Mário. Me permita chamá-lo de você, somos contemporâneos. O André Sanches diz que voltaria para ser presidente e voltou para resolver o problema do estádio. Afinal, foi uma conquista do Corinthians, eu entendo assim. É um estádio confortável, é uma arena importante. Hoje, para o futuro do Corinthians, eu sempre defendi o Corinthians nesse aspecto, porque todo mundo fala assim, Mário. O Corinthians tem que pagar o estádio, o dinheiro é público. Mas o Maracanã também é público, o Flamengo não paga estádio e joga lá. O Fluminense não paga estádio e joga lá. O Mineirão idem para o Cruzeiro. Enfim, não vou nem falar do estádio em Brasília. Vários estádios por aí foram com dinheiro público e não tem dono. O dono é a população e os times continuam usufruindo sem pagar nada. O Corinthians vai pagar, o Atlético Paranaense terá que pagar e o Internacional também terá que ter os seus custos. Mas o Corinthians se enrolou um pouquinho nessa ação aí para ter o estádio. O estádio está lá. O Andrés, e você deve ter mais informações que nós, conseguiu resolver o problema ou ele ainda continua e vai sobrar para o futuro presidente? A primeira questão que eu quero deixar claro que o Andrés, infelizmente, anda dizendo inverdades sobre a arena. Ele diz que eu não resolvi o problema na minha gestão. Primeiro, o estádio ficou pronto no meio da minha gestão. E o gestor da arena era ele. E até quando eu saí da presidência, ele continuou sendo o gestor da arena. Toda essa questão de venda de name rights, dos espaços internos da arena, dos CIDs, das numeradas, dos camarotes, quem sempre tomou conta... O estacionamento. O estacionamento. Tudo foi o André Sanches. Então, eu fico triste de ele falar inverdades a esse respeito. Ele que cuidou da arena, ele é o senhor Arena. A arena é um sucesso. Parabéns para André Sanches. Aonde foi o erro? Demorar para captar o plano de receitas. Esse é o problema. E isto, quem cuidou foi ele. Eu nunca joguei isto dizendo que ele fracassou nesse ponto. Ninguém mais mexeu com a arena do que ele. Na gestão minha, a arena ficou pronta em 13, perto de 14. A Copa foi em 14.
O estádio ficou pronto para a Copa de 14. Como que ele vem dizer que na minha gestão eu não resolvi o problema? Era ele que era o gestor. Ele e o Luiz Paulo que ficaram à frente de captar as receitas para pagar as dívidas do estádio. Andrés, seja verdadeiro e assuma as coisas boas e também aquelas que não deram certo. Eu nunca tive absolutamente nada dentro da construção e da captação de receitas da Arena Corinthians. Muito bem. O Andrés está trabalhando para fazer um acordo com a Caixa, que me parece, com a Odebrecht, as coisas estão mais fáceis, e fechar a questão de um acordo onde a dívida que sobrará com a Caixa, ela vai ficar pagável, com prestações em valores que o Corinthians é perfeitamente viável a ele, ao seu caixa, cumpri-las. Eu espero que ele consiga logo e espero que o novo presidente pegue isto acertado e assinado. Ainda não resolveu, então? Não resolveu. Agora, Mário, você está deixando bem claro o momento de dificuldade do Corinthians e o esforço que você vai ter que fazer, ou o próximo presidente, para tentar recolocar tudo no trilho. Isso ficou bem claro nas suas palavras. E você sabe que o futebol é uma coisa que não é um Corinthians à parte. O futebol do Corinthians. Hoje, o Corinthians tem um treinador, o Corinthians fez alguns investimentos, muitos criticam os investimentos que foram feitos no Corinthians, principalmente nas categorias de base. Você sendo presidente, o que muda, Mário? Olha, mudará muita coisa. Primeiro, a filosofia de trabalho. Segundo, a mentalidade de trabalho. Categoria de base. Na gestão nossa, as categorias de base revelaram diversos jogadores. E nós ganhamos 32 títulos nas categorias de base. Sendo que no último ano nós ganhamos a tríplice coroa. Campeão brasileiro sub-20, que o Corinthians nunca tinha ganho, campeão paulista sub-20 e a Copinha. Então, foi uma gestão extremamente vitoriosa e de resultados e revelando jogadores. Os últimos que o Corinthians revelou são originários da gestão nossa. Equipe eminentemente técnica de capacidade elevada. Separar o convívio de pessoas alheias do departamento dentro do centro de treinamento. Terceiro, saneado o caixa do clube, não tem mais desculpas para dizer vendi 50% da promessa X. Isso é feito porque falta dinheiro no caixa, a quem age de boa fé. Então, uma coisa reflete na outra coisa. Outro, o Corinthians não tem que pegar jogadores de empresário que vem trazer uma promessa. Sim, se a promessa é muito boa, sim, mas o Corinthians tem que ter uma equipe própria que vá buscar, com olhos de lince, promessas para o futuro do clube. Então, é uma série de coisas que temos que mudar e blindar o departamento de base. Você me perguntou só da base ou do profissional? Do profissional também, porque eu sou capaz de apostar que o Mano Menezes, por exemplo, ama você e você gosta muito do Mano Menezes. O contrato do Mano Menezes com o Bahia vai só até o final do Brasileiro, tá?
Olha, vamos lá. O momento, Fábio, não nos permite fazer qualquer juízo de valor. O Mancini chegou ontem, está fazendo um esforço sobrenatural para fazer o time ficar longe da zona do rebaixamento. É hora de todo mundo apoiá-lo, apoiar o grupo de jogadores. É a união que eu prego para os próximos 3 anos, que o clube precisa. O momento do futebol do Corinthians é esse. Todos temos que dar as mãos, unir e apoiar o departamento de futebol do clube. Isto é um assunto sobre o departamento de futebol, é o único tema que está suspenso para qualquer coisa. Isso aí nós vamos ver depois do Brasileiro. O Corinthians tem que terminar o Brasileiro bem, lá para cima da tabela e manter a tradição de suas honras e suas glórias. Mário, você falou bem do Mancini, eu reconheço que ele está fazendo um trabalho dentro do possível, até às vezes superando um pouquinho. Ele é um técnico que conhece futebol, na minha opinião. Chegou, está trabalhando, está sendo pressionado por alguns resultados, mas há muito tempo, eu particularmente, não via um Corinthians tão fraco. É muito jogador ruim jogando junto. Qual a sua visão desse elenco do Corinthians? Esse elenco consegue... o campeonato do jeito que está, a gente olha para o campeonato, se você ganhar 2 ou 3 jogos, você já briga por uma Sul-Americana, o que seria uma competição importante para o Corinthians, gera dinheiro também, e é uma competição internacional. Mas a gente fica olhando... Seria ótimo. A gente fica olhando para o Libertadores, eu não acredito, sinceramente. Agora, você fica olhando para o time... Tem muito jogadorzinho que não teria condições, não vou nominar por respeito às pessoas, mas que não teria nenhuma condição de vestir a camisa do Corinthians. E claramente há influência de empresários da chegada desses jogadores. E daí, você é obrigado, e esse eu vou citar porque eu acho muito fraco, o Jonathan Cafu jogando como titular no time do Corinthians, com todo o respeito. Qual é a sensação do corintiano Mário Gobi, que agora é candidato novamente à presidência, ao ver esse time tão fraco em campo? Eu sempre disse que o futebol tem causa e efeito. A causa é a gestão e o efeito está nas 4 linhas. Veja, o gestor do departamento de futebol nesses 3 anos demonstrou uma ineficiência muito grande. Foi a primeira experiência que o Duílio teve como comandante de alguma coisa. O Duílio foi diretor de cultura, depois, na minha gestão, ele foi adjunto de futebol. O meu diretor de futebol foi Roberto Andrade, e ele foi adjunto. E nesta gestão, ele teve a primeira oportunidade para mostrar a capacidade dele como gestor de alguma coisa. E, infelizmente, ele foi muito fraco. Ele contratou 7 técnicos em 3 anos, 94 jogadores em 3 anos. O que se esperar de resultado numa gestão que contém esses números que eu estou falando? Pergunto, quem contratou foi a comissão técnica ou o dirigente que escolheu quem ele queria contratar? Aliás, pergunto, quem tem que escolher o profissional que o clube contrata? É o Cartola ou a equipe técnica que o Corinthians paga milhões para fazer isso? A responsabilidade cai em cima de quem? O dia que eu
colocar jogadores e apresentar para o treinador, esse é um reforço que eu estou te trazendo, eu tirei a responsabilidade de uma equipe técnica inteirinha, Cifute, comissão técnica, o executivo de futebol. Se não for bem, eu for cobrá-los, eles vão me dizer, mas eu não pedi esses jogadores que o senhor me trouxe. Então, isso é de um amadorismo atroz. E isso é hábito no departamento de futebol do Corinthians nesses últimos 3 anos. Então, veja, o problema é gestão. Quando não tem gestão, não tem 4 linhas. Então, a gestão do Duílio no departamento de futebol desses 3 anos foi temerária. E o resultado está aí. Nós estamos sofrendo muito para o time se manter acima na tabela. Ronamário, se você acompanhar as últimas declarações, hoje, por exemplo, eu dei de cara com uma entrevista do André Sanches, dizendo que ele não volta mais, que ele vai ser só sócio, que ele vai ser isso, que ele vai abandonar. Eu confesso que conheço muito bem o André Sanches, né? Você acredita nisso, Mário Gobi? Mas de jeito nenhum. O Andrés, olha, gente, ele não vive sem o Corinthians. Isso é uma doença que tomou conta dele. Ele não consegue, ele fica no telefone o dia inteirinho. Ele fala com todos os funcionários do clube, ele liga para todo mundo. Ele tem uma rede de informantes, mas Desculpa que eu preciso rir. Ele tem uma rede de informantes maior que a CIA, que a KGB. É um negócio de louco. Ele não consegue. Ele ficou dependente físico e psíquico do Corinthians. Então, ele nunca vai largar. Você pensa que o próximo presidente vai ter paz? Só se for o presidente dele. Ele não para. Ele liga para a imprensa inteira, planta nota, faz aquilo, liga lá no clube, faz uma intriga, planta nota. Ele e um grupo que ele tem lá. Isto é impossível. Ele não larga mais daquilo. Eu cansei de falar para ele, vai cuidar da tua vida, vai viver a tua vida, depois você volta. Já disse para ele, faça o que eu fiz, esquece isso daí, isto é uma utopia. Torcedor corintiano, ele não sai de lá, não sai. Ele pode fisicamente até não ir lá, mas ele, pelo celular, ele pilota até as plantas do Parque São Jorge. Você é eleito presidente, como que você vai conviver com essa situação? Olha, eu disse para ele, em janeiro, eu disse para ele o seguinte, Andrés, caso eu vencer, eu só quero que você tenha comigo o comportamento que eu tive com você e com o Roberto. Eu não vim aqui, eu não fiz bastidores, eu não fui fonte de nenhum jornalista, eu não te atrapalhei em absolutamente nada. Por 3, 4 vezes que eu quis dizer algumas coisas que eu vi, que eu queria falar, eu fui 8h30 da manhã na sala dele, coloquei. Outras eu liguei, falei, olha, cuidado com isso e tal. Nada. O gozado que eu fiz tudo isso, e tem sócio que fala, você nos abandonou. Eu não abandonei. Eu respeitei todos, respeitei o Corinthians, porque eu penso e fui educado de que esta é uma posição de um estadista, de uma posição de um ex-presidente. Isto é um ex-presidente do Corinthians, como ele deve se comportar. E não fazer rodinha, fofoca, chacota, criar crise no Parque São Jorge.
Ô, Mário, você trabalhou na primeira etapa, quando o Andrés virou presidente, por causa da saída do Alberto do Alib. Eu acho que ele fez um bom trabalho, vocês fizeram um bom trabalho. E depois parece que a vaidade virou um monstro e foi comendo as pessoas, né? Foi comendo a pessoa. Ele se empolgou demais, ele não é mais a mesma pessoa. Hoje você o chamaria de amigo ou apenas um conhecido. A sua primeira relação, que eu me lembre, foi boa, vocês fizeram um trabalho excelente. Depois, quando você virou presidente, realmente houve essa pressão indevida de bastidor e, inclusive, pelo que eu sei, você pode confirmar ou não, você chegou até a salvá-lo, porque ele podia ser preso por uma dívida que tinha havido na época dele, você teve que pagar a Receita Federal, teve que tirar do caixa do Corinthians, e ele andava pelas alamedas dizendo que os jogadores estavam com salário atrasado porque o presidente tinha gasto o dinheiro, e na verdade era com ele mesmo. Mas, enfim, como é que foi tudo isso? E se você pode confirmar essa história também. Quartarolo, todas as coisas que falaram de ruim da minha gestão saíram das bocas dele e pelo grupo dele se multiplicou. Eu não deixei dívida, eu não fiz dívida, eu deixei crédito, deixei valores, deixei um baita time, ainda fiz uma reformulação com o Mano, deixei o time na Libertadores em 2015, fomos vice-campeão do Brasileiro em 2014, com uma reformulação que o Mano fez. Não renovei com o Tite, porque o Tite perdeu a mão com o grupo e o grupo perdeu a mão com o Tite. Ficou pai e filho e ninguém se cobrava mais. Embora eu tenha ido umas 10 vezes lá no CT e cobrei a todos e avisei a todos que eles armaram uma família, mas estavam querendo parar de conviver juntos. E só todos pediram para mim para não renovar com o Tite. Mas eles queriam, sabe quem lá? O Abel Braga, eles queriam o Oswaldo de Oliveira. E eu bati na mesa, falei, não, eu vou trazer quem eu acho que é o técnico certo para fazer a reformulação. Então, eles se voltaram todos contra mim e disseram para o Tite que eu estava traindo o Tite, que eu já tinha acertado com o Mano há 3 meses lá atrás. É assim que eles jogam sujo nos bastidores. Então, a questão foi essa. Mas você me perguntou outras coisas. Volta um pouco para eu lembrar que eu saí por um atalho. Não, eu me lembro, inclusive, que tinha uma dívida na Receita Federal, coisa que eu valha. Você pagou porque para ele não ser preso. Eu paguei uma dívida da gestão passada dele de 50 milhões à vista, cash, que teve uma ação penal, por isso que eu paguei. Pronto. Então, essa história, eu fiz dívida, eu já provei, se quiser, repito tudo aqui. A minha gestão, pergunto, quanto trouxe de valores para o Corinthians a Tríplice Coroa Internacional? Era o maior desejo, era uma obsessão da fiel torcida. E sabe por que veio na minha gestão, Quartarolo? Porque eu trabalho sério, eu levo o futebol a sério. Eu não sou parceiro e amigo de profissionais que têm que produzir para sermos os campeões. Nós perdemos em 2010 na gestão do Andrés. Eu não sei por que ele não ganhou. Isso aí, pergunte para ele. E essa gestão, ele recebeu o Corinthians campeão brasileiro em dezembro de 2017. Por que ele não levou o time campeão para Libertadores, para o Mundial e para a Recopa? As pessoas acham que é assim, eu deixei o time, eu que fui campeão porque eu deixei o time. Sim, você deixar um time campeão brasileiro é uma coisa.
você pegar um time campeão brasileiro e dar um triplo mortal carpado, aí que é o pulo do gato, que ninguém sabe como fazer. Lá no Corinthians, não. Mário, você convive também, conhece bem os bastidores, até porque você concorreu a presidente do Conselho Deliberativo e perdeu por um voto. Um pouquinho seria presidente também do Conselho Deliberativo do Corinthians. Você conhece bem como que funcionam os bastidores do clube. Daquela época de xiitas e não xiitas, para agora, o que há de grande novidade é a interferência da torcida organizada nos bastidores do Corinthians. Você já deve ter ouvido bastante falar disso. Até porque tem um grupo que é resistente a isso e outro grupo que deixa a boiada passar. Você, como presidente, como vai ser a relação entre Corinthians e torcida organizada? Vai ser de diálogo. Aliás, um grande erro que eu cometi foi não dialogar com as organizadas. Você sabe por quê, Fábio? Porque eles iam nas organizadas todo dia e plantavam mentiras para elas. E elas achavam que as mentiras eram verdadeiras. E tinham mágoa de mim por fatos mentirosos. Então, esta vez, eu irei dialogar com todos, estabelecer o diálogo, para que ninguém conte a história da carochinha para eles, que foram enganados durante anos. Tá certo assim, Fábio? É uma postura. É porque... Eu quero lembrar daquela invasão. Lembra da invasão que aconteceu? Foi no dia do 1º de fevereiro. A invasão foi determinada, programada e saiu de dentro do Parque São Jorge contra a minha pessoa. Agora não, vem conversar comigo aqui que eu vou dizer as verdades, pingar nos ises, sem... Não tem ninguém que fala pelo Corinthians, só eu. Vem falar comigo. E eu vou dizer. E te digo mais, para encerrar, as organizadas nunca tiveram algum presidente que defenderam tanto elas, que foi tão decente, foi um humanista e teve dignidade com eles. Dois grandes casos históricos. Primeiro, Oruro. Eu fui para Brasília, conversamos com o ministro, foi um trabalho maravilhoso. As esposas dos 12 que estavam presos ficavam na minha sala dando de mamar para os filhos. Foi um trabalho cirúrgico do Ronaldo Ximenes, meu, do Zé Eduardo Martins Cardoso e do Ministério das Relações Exteriores. Você sabe quando que as organizadas vão ter um presidente que faça isso para eles? Eu espero estar vivo. E segunda coisa, quando a federação, mancomunada com o Ministério Público e com o Paulo Nobre, que se arrependeu amargamente disso, resolveu, há 3 dias de eu deixar o meu cargo, que o Palmeiras e Corinthians no Allianz ia ser jogo de uma torcida só. Eu fiz uma revolução no judiciário, em tudo quanto é lugar, e enfiei a torcida do Corinthians no Allianz Parque. E isso é inédito. Alguém conseguiu fazer isso depois que eu fiz? Então, são coisas que ficam para a história. Mas as coisas boas, Fábio Quartarolo, pouca gente lembra. O brasileiro tem uma doença violenta que chama-se amnésia. Agora, eu não patrocino o carnaval de ninguém, mas eu, como presidente do clube, tenho um respeito pela torcida que ninguém tem. Esse é o presidente que sempre fui e que se vencer, serei. Mário, isso posto, você chegaria ao ponto de ter dirigentes da torcida organizada na sua plataforma, como a gente vê hoje? Não, o que eu penso, vou revelar pela primeira vez, é criar talvez uma assessoria que coordene essa relação
para dialogar, não ficar como ficou na mão de seguranças, assim, entendeu? Alguma coisa. O que, veja bem, escutem, por favor, o que eu vou falar. Vamos lá. Vamos pôr a mão na ferida. As torcidas existem? Existem. Por que que existem? Porque o Estado, Ministério Público, autorizam elas funcionarem. Bom, o Estado Segurança Pública tem o dever de punir o crime e o criminoso. Nas torcidas, tem muita gente boa e tem um trabalho social maravilhoso. Ok? Ok. O Estado autoriza que elas existem. O Estado não coíbe os crimes, não coíbe uma ala podre, nada. E elas funcionam, porque a grande maioria que existe lá são pessoas boas, do bem, trabalho social maravilhoso. Bom, aí a sociedade cobra do povo que o povo resolva o problema. Então, espera aí. O Estado é um monstro. Ele interfere na vida privada. Ele não protege o cidadão. Cobra altos impostos. Ordena sem contrapartida. Faz o povo de refém. Esquece o povo. O que o Estado faz? Prestigia o clero, a nobreza, a alta classe e altos funcionários. Bom, do jeito que está, quer dizer, a mídia esportiva cobra dos clubes. Cobrava, hoje já nem tanto. O que é a mídia? É o povo. E o clube? O que é? É o povo. Quer dizer, o povo cobrando do povo. E o Estado? O Estado que recebe para fazer isso, é dever do Estado cuidar do problema de segurança pública. O Estado que autoriza isso. Então, espera um pouquinho. O que os clubes, os torcedores, têm a ver com esse problema? E o que o Estado faz com o dever dele, com o dinheiro que ele arrecada para cuidar dos problemas sociais? Então, não. E mais, a segurança pública tem plenas condições de manter jogos de duas torcidas. Tem perfeito problema, tem condições totais. É a melhor polícia do Brasil. Eu acho que você falar que vai ter jogo de uma torcida só, você está mostrando uma ineficiência que não existe, porque é muito eficiente a segurança pública de São Paulo, a festa das arquibancadas. Mas isso não é um problema meu, isso é um problema do Estado. Então, as coisas, elas estão muito mal conduzidas. O Brasil é um país pobre, não tem saúde, educação, e o Estado não cumpre o seu papel. Então, vamos cobrar das pessoas certas. Eu quero até lembrar aqui, o Mário Gobi, às vezes, tem uma postura, porque ele é delegado de polícia, então ele é firme, convicto naquilo que ele fala. Eu vou lembrar um fato aqui, se ele quiser, ele pode comentar a respeito disso. O Corinthians disputava a Libertadores da América, se não me engano, foi contra o Emelec, que resolveram provocar. O Mário soltou os bichos, Quartarolo. Ele ganhou o jogo nos bastidores. É isso aí. Olha, eu não queria tocar nesse ponto, mas foi a partir de aí, e aí uma semana depois eu fui na Conmebol. O Corinthians passou a ser respeitadíssimo na Conmebol. Tá?
Quando eu cheguei na Conmebol, o presidente me recebeu como um verdadeiro chefe de Estado. O Corinthians não tinha na Conmebol nenhuma flâmula, nem um copinho, nem uma xícara de café. E eu vi os times que estavam cheios de brindes, de coisa, na sala do presidente da Conmebol. O Corinthians nunca foi tão respeitado na vida dele como foi nos nossos 3 anos. Agora, você vai me perguntar, o que aconteceu no Pacaembu? Aconteceu Oruro, que foi uma enxurrada de Corinthians homicida, de Corinthians isso, e a Conmebol nos tirou por causa disso. Como que pode um time homicida vencer, ser bicampeão da Libertadores? Aí vocês vão me dizer, e por que você não fez nada, Mário, após o jogo? Fazer para quê? Não tem um segundo jogo. Eu peguei a carta e guardei aqui, na manga, para Libertadores de 14. É que nós não classificamos. A vida é assim. Pouca gente pensa. E sabe, Fábio, teve um dirigente lá do clube que falou: nós perdemos a Libertadores hoje, o Mário chutou o pau da barraca. É isso. Só para ilustrar uma coisa, Quartarolo, logo depois disso, eu trabalhei no Corinthians, e eu fui na Conmebol, fui como representante do Corinthians, porque não tinha ninguém lá naquela hora, e eu fui ver as camisas dos clubes no museu da Conmebol. E a camisa que eu encontrei do Corinthians era de uma torcida organizada. Eu tirei aquela camisa, fui buscar uma camisa oficial do Corinthians para colocar no totem do Corinthians campeão da Libertadores da América, a camisa oficial do Corinthians. Porque até então, a camisa da torcida organizada é que representava a camisa do Corinthians. São coisas que as pessoas precisam tomar cuidado. Pode falar, Quartarolo. A minha última pergunta, até porque se fosse o caso, a gente ficaria o dia inteiro conversando com o Mário Gobi. A última vez nos sentamos num restaurante, conversamos, jogando conversa fora. Próxima vez que isso acontecer, vou de Uber para tomar uma cervejinha, né? Até porque o homem é delegado, aí sou preso na hora. Mas realmente foi uma conversa muito legal, esclarecedora, como sempre, e a gente tem grande admiração pelo Mário, e todo mundo sabe disso. Mário, se você encontrasse... Você falou de Oruro e Boca Juniors, eu também tenho absoluta certeza que a Conmebol não teve coragem de usar qualquer coisa através de documentos, então mandou um árbitro fazer o serviço. Se você encontrasse com o Carlos Amarília, com o filho do Aquino, o que você diria hoje? Ou você prefere não encontrar? Olha, eu aprendi uma frase que ela diz assim: quando você não pode falar nada de bem de uma pessoa, é melhor você não falar nada. E você sabe que o presidente do Boca, depois do jogo, lá no Pacaembu, ele foi no vestiário nosso. Ele estava preocupado. Olha, não pense vocês que ele beneficiou a gente, não. Não, mas porque ele falou para nós assim: eles vão tirar a gente na próxima, nas quartas. E o Boca caiu nas quartas. Não é que eu não tenho nada, o beneficiário não sou eu vou cair nas quartas. E caiu nas quartas. Você sabe que até hoje, eu não sei quem estava por trás do imbróglio. Porque o Atlético ganhou, mas ele ganhou merecido, com uma raça, com uma garra, nota 1000. Mas se você voltar, ele decidiu 2 partidas, o goleiro pegando o pênalti no calcanhar ali, não sei se vocês lembram disso. Então, não sei o que se passou, mas que eles queriam nos tirar. E o time nosso, de 2013, era muito melhor do que de 2012. Que veio o Gil, o Renato Augusto e o Pato. Então, só uma coisinha, né, Seródio? O presidente do Boca, na época,
era o Maurício Macri, que depois virou presidente da Argentina ou não? E agora não De cabeça lembro. eu não lembro. Não lembro. Eu também não. Não posso falar. Mas é algo. Ele era muito ligado ao Boca, né? Depois virou presidente da República. Dizem que quem trabalha no Boca e quem é presidente do Boca ou do Corinthians é presidente de uma nação, tá certo. O Boca tem uma força na Conmebol. Opa. Mas tem força na Conmebol porque eles não saem de lá, viu, Mário? Sim, quando o São Paulo tinha força na Conmebol, eles entregavam até régua na sede. As secretárias recebiam um bronchinho para colocar do São Paulo na Conmebol. Você sabe porque o Corinthians também usou o mesmo método. Aí, a presença sempre significa alguma coisa. E tem argentino que não sai da porta. Isso é uma verdade. Olha, você citou o nome do clube brasileiro que tinha uma coletânea de brindes lá na sala da Conmebol. Eu sei disso. Eu fiquei impressionado. O Corinthians não tinha nada, mas nada. Isso é verdade. Aí depois arrumaram, tinha uns broxinhos, tinha umas coisas diferentes. As coisas mudaram, mas tinha uma época que parecia uma árvore de Natal, só tinha coisa do São Paulo como é bom. Bom, dito isso, Mário, só para finalizar da minha parte também, conheço você há muitos anos, conheço o Duílio há muitos anos, conheço o Andrés há muitos anos, conheço muita gente no Corinthians há muito tempo. De alguns eu sou amigo, de outros eu estou muito decepcionado e afastado. Mário, você também deve ter passado por essa situação. Você foi membro da Renovação e Transparência, junto com todas essas pessoas que eu citei. Tem alguém que você não abre a porta mais quando presidente do Corinthians? Não. Olha, Fábio, o tempo passa, a gente amadurece muito. Hoje eu aprendi muito a separar a política do pessoal. Então, hoje eu falo de questões políticas e não falo do pessoal. Eu falo do projeto e não falo do pessoal. Eu critico a gestão, falhas administrativas que a pessoa cometeu, mas eu não falo de pessoal. De jeito nenhum eu abro as portas para todo mundo. É evidente que politicamente eu só abro portas para o bem do Corinthians, para as coisas de interesse do clube e para questões que atendam os objetivos que estão no meu plano de gestão. Mário, só para me despedir de você, você é um homem muito culto, né? Cara muito bem formado. Eu sou um autodidata da vida, mas eu gosto muito de ler. E eu acho que está tudo nos clássicos, né? Os clássicos contam muitas coisas para a gente. Então, eu gosto de citar algumas frases. Vou citar duas para você que vai de encontro a isso que você falou. Uma do grande Shakespeare, que eu tenho certeza absoluta que ele era mais muito. Ele dizia, tem algumas coisas, vamos, não exatamente com essas palavras, mas tipo inveja, mágoa, torcer contra, vamos falar numa palavra atual, é igual você tomar veneno e achar que o outro vai morrer. Então, só faz mal para você. Sim. Outra coisa que eu acho maravilhosa é a frase do Victor Hugo, que também era um pouco mais inteligente que eu, grande escritor francês. Ele falava assim, ser bom é fácil, difícil é ser justo. E eu, como sou muito mascarado, como você me conhece, eu resolvi melhorar a frase. Eu fui aí num centro de mesa branca, conversei com ele, falei, vamos melhorar essa frase. Tá bom. Ser justo com os inimigos. Que aí que eu quero ver. E você tem sido muito justo, essa entrevista mostrou isso, reconhecendo valores, criticando a gestão, criticando pessoas, não pessoas, as atitudes, mas as pessoas sendo conservadas. Eu achei isso muito legal de sua parte, muito bonito, muito humano, e você tem razão. A gente vai crescendo, menos rebelde, e como, já que eu estou cheio de frases, como diria o Mandela, se o jovem não for rebelde e o velho não for paciente, alguma coisa está errada aí.
É verdade. Perfeito, concordo. Deixa eu desejar boa sorte para o Mário Gobi, eu tenho um carinho muito grande por ele. Trabalhei no Corinthians, não foi na gestão dele, mas pelo fato, não sou corintiano, não nasci corintiano, mas eu acho que convivi mais com o Corinthians do que com a minha própria família. Afinal de contas, eu cobri o Corinthians com quase mais de 20 anos na Jovem Pan, e depois ainda passei lá uns 2 anos trabalhando dentro do Corinthians. Então, o Corinthians tem um significado muito grande para mim, tenho um carinho, um amor muito grande pelo Corinthians, posso não ter nascido corintiano, mas eu gosto muito do Corinthians, e o que eu desejo é sorte, não só para o Mário Gobi, mas para quem tiver a competência de comandar o Corinthians nas próximas gestões. Tomara que o Corinthians continue sendo grande, porque o futebol sem Corinthians não é futebol. E isso, quem fala é o torcedor rival, viu, Mário Gobi? É verdade. O Quartarolo Santista também fala a mesma coisa. Boa sorte, muito obrigado pelo carinho. E torci pelo Corinthians da Libertadores, do Brasileiro. Eu fui parar no hospital, eu sou São Paulino, fui parar no hospital com o Corinthians campeão. Eu estava lá com o Mário Gobi em 2012, passei meu aniversário lá, que eu faço aniversário dia 16 de dezembro, no frio Japão, que ficou quente com o Corinthians. Foi muito importante para o futebol brasileiro, para quem trabalha com futebol, a vitória do Corinthians, e eu parto também desse princípio. Não dá para você jogar sozinho, você joga, aliás, a palavra contra alguém está errada, é com alguém. Você joga com alguém, é um jogo, daí você tem rivalidade, faz parte, mas tem que respeitar todos os adversários. Mário Gobi, um abraço a você, que você tenha muita sorte. Há uma pesquisa girando aí que você está na frente, mas a melhor pesquisa vai ser dia 29 agora, quando o voto vai para a urna. Dia 28. É 28, desculpa, 29. Ele não é prefeito, ele é presidente. Vai ser presidente da nação corintiana. Mário Gobi, obrigado pela sua participação. Eu torço muito por você e obrigado por nos atender. Foi bom rever o amigo e vejo que você está mais magro. Mande a receita para mim, que o médico falou que eu tenho que emagrecer 15 quilos e eu não consigo. Olha, agradeço vocês dois, carinhos, saudades, muitas. Como eu falei e você disse, Quartarolo, o que a gente faz não é contra pessoas. A gente amadurece. O que a gente se propõe é mudar o modelo de gestão que está no clube. Só, mais absolutamente nada. E eu não quero tirar ninguém de lá, não quero fazer nada disso. A gente entende, pensa que o momento requer um modelo novo de gestão. Só, mais absolutamente nada. O senhor me mostrou que eu deveria seguir nessa linha e por isso eu segui. No dia 28, o senhor vai mostrar, ele vai dizer para mim, Mário, é para você ir até o fim, porque é um projeto meu, que é bom para o Corinthians, e você é a pessoa certa para seguir no projeto. Então, a confirmação de todos os sinais que o senhor me passou, eu vou ter no dia 28. Se é uma obra dele, se é para a honra e glória dele, se é isto que ele quer, vamos em frente. Se não for, é porque tem outro melhor, algo melhor para o clube e para o outro candidato. Mas eu quero deixar claro que, mais uma vez, Fábio Quartarolo, nós prestamos um serviço maravilhoso para o clube. Estamos com uma proposta pronta, montada, uma proposta inovadora de um modelo de gestão nova ao Corinthians. Caso não vençamos, quem vencer estará com a proposta às suas ordens, às suas mãos, para executá-la. Beijo no coração de todos, beijo no coração de todos os corintianos. Fique com Deus
e vai Corinthians sempre. Aí está, Mário Gobi, ex-presidente do Corinthians, campeoníssimo, ganhou tudo que podia ganhar, é o mais vencedor da história do Corinthians, um homem que veio da nova gestão do próprio Andrés, se candidatou depois a presidente, ganhou, deixou um legado importantíssimo e agora é candidato de novo às eleições, depois de ficar afastado aí por algum tempo, só observando o que estava acontecendo, mas está tentando novamente ajudar o Corinthians. Fez um ótimo trabalho, boa sorte para ele. Futebol em Rede Entrevista. E hoje foi uma entrevista memorável, histórica. Um abraço, Fábio Seródio. Um abraço, venha para a rede você também. Obrigado, Mário Gobi. Até Obrigado, a próxima, Mário. se Deus quiser. Obrigado. Tchau, tchau.